Olá, eu sou o professor Creslo Oliveira e hoje nós vamos discutir o problema da ordenação. Essa é a aula 2 do curso de Estrutura de Dados e Algoritmos do NES. Vamos lá. O problema da ordenação é um problema que envolve rearranjar uma sequência de elementos que tem ordem bem definida, por exemplo, números, que você consegue comparar dois números e saber qual é o maior. Então, o problema envolve rearranjar uma sequência de elementos de modo que ela fique crescente ou decrescente, especificamente. Então você começa, a sua entrada é uma sequência de números, uma lista de números, e a sua saída é a mesma lista, uma permutação dessa lista ordenada de modo crescente. Muito bem, então problemas de ordenação são muito úteis em vários contextos. Por exemplo, quando a gente trabalha com banco de dados, frequentemente a gente guarda os dados ordenados de maneira que fique mais fácil recuperá-los quando eu precisar. Outro contexto de aplicação é quando a gente considera algoritmos de compressão de dados. Na hora que a gente ordena os dados, a gente acaba melhorando a eficiência desses algoritmos. Porém, nós encontramos também alguns desafios. Escolher o algoritmo de ordenação entre os muitos existentes é um desafio, porque alguns algoritmos privilegiam velocidade de execução e gastam muitos recursos computacionais, outros gastam poucos recursos, mas são mais lentos, enfim. Então, cada problema exige uma análise específica daquele problema, considerando os recursos disponíveis e a necessidade de velocidade e de tempo de execução, tá? Então, isso é muito importante quando você lida com grande volume de dados. A eficiência do algoritmo de ordenação tem um impacto significativo no sistema. Vamos lá, então, definindo mais formalmente o que é o problema da ordenação, tá? O problema da ordenação é o seguinte problema: eu vou considerar entradas que são sequências de números, e as saídas vão ser permutações dessas sequências de modo ordenado. Então eu espero que os números sejam permutados e que no final eu tenha uma ordem crescente, por exemplo, dos números, tá? Como exemplo, vamos considerar a entrada 9, 3, 5, 10, 4 e 7. A saída tem que ser 3, 4, 5, 7, 9 e 10, tá? Que está ordenado de modo crescente. Uma observação interessante é que os dados de entrada, eles podem... não precisam ser números, tá? Você precisa definir qual tipo de dado que você vai usar, mas você pode, por exemplo, usar letras ou pode usar palavras, desde que você consiga definir uma ordem nesse conjunto, tá? No conjunto das palavras. E isso é muito natural em alguns contextos. Por exemplo, você pode considerar a ordem lexicográfica, a ordem do dicionário, onde duas palavras são comparadas letra a letra. Ok, vamos falar agora de um algoritmo importante. Nós já começamos a discutir ele na aula passada, que é o algoritmo de ordenação por inserção. Esse algoritmo ele é muito bom para ordenar um pequeno número de elementos, porque ele é simples, ele consome pouca memória. Ele funciona da maneira que você organizaria uma mão de cartas, tá? Digamos que você vai recebendo cartas de uma por uma e você quer colocar essas cartas em uma ordem crescente. Então você recebe a primeira carta, o 2, você não precisa fazer nada porque é a primeira carta, tá? E aí, para sua sorte, você recebeu o 4, que é maior que 2, então você também não precisa fazer nada. E você também recebeu um 7 e um 8, que também estão em ordem crescente e você não faz nada. Mas aí na quinta carta você recebeu um 3. Muito bem. Nesse caso você precisa achar o lugar certo do 3. Então como é que você faz isso? Você compara o 3 com o 8, descobre que 3 é menor, compara com o 7, ainda é menor, compara com o 4, ainda é menor, compara com o 2 e ele é maior. Então o 3 vai ficar entre o 3 e o 4, entre o 2 e o 4, tá? Conforme mostra aqui a setinha nessa figura, tá bom? Então é dessa maneira que o algoritmo de ordenação por inserção ele funciona. A cada passo eu acrescento uma carta, ou um número no caso, comparo com as que já estão ali na minha lista, na minha sublista, digamos assim, e escolho o lugar adequado para esse novo número. Note que esse algoritmo ele
ele roda, quando ele é executado, ele vai melhorando a sequência passo a passo. Ele se chama um algoritmo incremental, do tipo incremental, tá? Ele faz incrementos, no caso de um número, em cada execução dele, cada execução do loop, que vocês vão ver em seguida. Então ele vai aos poucos ordenando a lista, tá? Vamos definir isso mais formalmente. Então, tá aqui o pseudocódigo desse algoritmo, tá? O que é o pseudocódigo? Na aula passada a gente já discutiu o que é o pseudocódigo. É uma linguagem que serve para explicar algoritmos. Essa linguagem, ela tem algumas convenções, tá? Que são úteis para facilitar o entendimento. Por exemplo, a gente considera a indentação, tá? Que é esse alinhamento, esses recuos que a gente dá, principalmente quando a gente faz loops para executar procedimentos dentro do algoritmo. Note que aqui tem uma indentação no for, nesse loop for. Aqui tem outra indentação nesse loop while. Tem duas indentações, tá bem? Então, antes de discutir o algoritmo de inserção, de ordenação por inserção, deixa eu discutir um pouco mais de pseudocódigos, tá? Então vamos lá. Então, como eu já falei, a indentação ela indica a estrutura de blocos, né? Onde esses loops como while, if else, for, todos eles são indentados para facilitar o entendimento por quem está lendo o programa, tá? Isso economiza espaço, economiza tempo de escrita. Claro que essa indentação precisa ser combinada, isso tem que ficar claro. E ela vai. E o que a gente está fazendo é definindo um pseudocódigo para nosso uso, tá? Uma linguagem de pseudocódigo. Dependendo, no final das contas, a gente vai. No final das contas, os algoritmos que a gente escreve acabam parecendo um programa escrito em C++ ou em Python, tá? E isso tem vantagens, porque, de certo modo, vocês já estão familiares de programação em Python nos cursos anteriores. E também tem suas desvantagens, que pode eventualmente confundir você, achar que aquilo ali é um programa, mas aquilo não é um programa, é só uma explicação do algoritmo, tá? Outra observação: no loop, a variável de loop é preservada fora do escopo do loop. Para nossa conversão, quando eu acabar de rodar um loop for, por exemplo, a variável do loop ela vai acabar no... Se eu rodar o for até n, a minha variável de loop ela acaba em n+1, tá? Esse símbolo aqui, ele vai indicar que o restante da linha é um comentário. Em geral ele vai aparecer assim, o símbolo e o comentário aqui, tá? Todas as variáveis são locais e os objetos, tá? Digamos que eu tenho um objeto X, por exemplo, uma lista, eles vão ter atributos, como no curso de programação orientada a objetos, tá? E a gente vai escrever assim, ó, X atributo, como no Python. Por exemplo, uma lista tem o seu comprimento. Aí eu vou escrever a lista como, sei lá, lista A com ponto comprimento da lista A, tá? Isso indica o comprimento da lista A. Outra observação importante: os operadores booleanos AND e OR, eles são de curto-circuito, tá? O que isso significa? Significa que quando você avaliar o operador esquerdo, tá? Se o resultado o resultado da expressão ele for conhecido, você não precisa avaliar o operador direito, o operando direito, tá? Você avalia o operando esquerdo. Se eventualmente ele já falha a condição, você não avalia o operando direito, tá? Vamos deixar isso mais claro num exemplo, tá? Por exemplo, exemplo de curto-circuito. Digamos que você está rodando esse algoritmo, né? Se A é diferente de 0 e B é maior que 100, B sobre A é maior que 100, então faça alguma coisa, tá? Else execute outra coisa, tá bom?
Então eu tenho entradas que são dois números, A e B, e eu tenho essa condicional. Se A é diferente de zero e B sobre A é maior que 100, então executo uma ação. O que acontece? Acontece o seguinte, que eu só vou verificar B sobre A maior que 100 se a primeira condição ela for validada, tá? Ou seja, se eu começar com A igual a zero, aí eu nem checo essa expressão, tá? B sobre A maior que 100 não é avaliado, tá? Por que isso é bom? Porque se A é zero, eu posso ter problemas na hora de dividir por A, que é zero, tá? Computadores nem humanos se comportam bem quando dividem por A. Então, não dividir por A não, dividir por zero. Dividir por zero é algo que você nunca deve fazer. Então, desse jeito que isso aqui está escrito, evita que você tenha um problema quando você coloca A igual a zero, tá? Quando A é zero, você nem avalia essa segunda condição, você já vai pular para a parte else e executar a ação alternativa, tá? Isso é um exemplo de curto-circuito com operador AND, tá? Ou seja, se o primeiro termo A diferente de zero é falso, nem checa o resto, tá bom? Então vamos voltar para o algoritmo de ordenação por inserção. Deixa eu apagar isso aqui. Muito bem. Tá aqui meu algoritmo de ordenação por inserção, né? Aqui é uma outra imagem, né, desse algoritmo. Então vamos começar aqui, tá? Então vamos discutir esse algoritmo de ordenação por inserção. Digamos que eu tenho uma lista de números, não sei, vamos produzir uma lista aqui. 9 na posição 1, na posição 2 eu vou colocar 3, na posição 3 eu coloco 5 e na posição 4 eu coloco 2. Muito bem. Então assim é a entrada. Aqui é a minha entrada original A, tá? A de 1 é 9, A de 2 é 3, A de 3 é 5, A de 4 é 2, né? Por exemplo, A de 3 é 5, nesse caso, tá? Então eu vou executar meu algoritmo. Começo executando meu algoritmo, tudo bem? Então o que é que o meu algoritmo vai fazer? Vamos descobrir. Vamos lá, então me acompanhe. Primeira coisa, para J vai receber de 2 até N, tá? Então, a primeira coisa é fazer J igual a 2. Quando J é igual a 2, eu vou uma variável local chamada chave, né? Uma variável chamada chave é criada e recebe A de 2. Então, chave vai ser igual a A de 2, mas A de 2 nesse caso é 3, tá? E aí eu crio outra variável que é I, que é J-1, que é 1, e checo essa condição. Enquanto I é maior que 0, tá ótimo, verificado, e A de 1 é maior que a chave, ou seja, A de 1 é quanto? A de 1 aqui é igual a 9, né? A de 1 é 9. Então, de fato, I é maior que 0, e A de 1 é igual a 9, é maior que a chave é 3. Então faço o seguinte, A de I mais 1 recebe A de I, né? Veja só, A de I mais 1, tirar isso daqui, chave é 3, A de I mais 1 recebe A de I, isso quer dizer o quê? Que A de I mais 1, I é 1, então A de 2 vai ser A de 1, A de 1 é 9, tá? Faça agora I igual a I menos 1, ou seja, é 0, e faça A de I mais 1, que agora 0 mais 1 é 1, receber a chave que é 3, tá? Então o que foi que eu fiz? Troquei A de 2 por 9 e A de 1 por 3. Aí eu volto para verificar se I agora é maior que 0, mas não é mais porque I é 0. E aí esse loop while ele
é cortado, você acaba o while e acaba o algoritmo. Você acaba o while, acaba o algoritmo, tá? E acabou. Então, quer dizer, minto, desculpa. Você acaba só o while. Aí você continua no for. Estou apressado. Então você acaba o while e volta pro for. Você só fez o for para j igual a 2, tá? Então, o que foi que você fez para j igual a 2? Vou anotar aqui. J2. Você simplesmente trocou o 3 pelo 9, tá? 5 e o 2. Então, fica como exercício agora vocês pararem o vídeo, tá? Para o vídeo. Olha para essa estrutura e faz o caso j igual a 3. O que é que ele vai fazer? Tá? Muito bem, se você parou o vídeo e fez isso, você descobriu que o j igual a 3 vai pegar o 5, vai comparar com 9, vai trocar de lugar o 5 com o 9, depois vai comparar o 5 com o 3, vai descobrir que 5 é maior que o 3, isso aqui vai ficar dessa forma, tá? E aí o novo desafio, para o vídeo de novo e faz o caso j igual a 4. Isso aqui é para j igual a 3, j igual a 4, o que acontece? Para j igual a 4, você compara somente, né, o valor 2 com todos os anteriores. Então 2 é comparado com 9, ele troca de lugar com 9. 2 é comparado com 5 e troca de lugar com 5. 2 é comparado com 3, troca de lugar com 3 e assume essa posição 2, então essa lista fica ordenada, tá? Note que a cada passo do meu algoritmo eu tenho, né, deixa eu voltar um pouco. Então essa aqui é minha entrada original, essa primeira linha aqui, tá? Essa aqui é minha entrada original. E cada passo do algoritmo eu modifico a minha lista um pouquinho, tá? Então eu modifico na segunda linha eu modifico 2 termos, na terceira eu modifico 3, na quarta eu modifico 4, de modo que elas 4 estão crescentes, tá? Nota que essa parte amarela tá toda, essas sublistas elas são todas crescentes. Então isso vai ser muito importante para a gente mostrar que o algoritmo funciona de fato, tá? Vamos lá. Vamos passar mais um slide, mais um. Tá. Então vamos agora definir a noção de corretude. Um algoritmo é correto, tá? Noção super importante. O que adianta um algoritmo errado? Então, um algoritmo é correto se ele atinge o resultado desejado e ele cumpre o que você está esperando para ele, a especificação do que foi projetado, tá? Então, se toda vez que você der uma entrada válida para aquele algoritmo, ela produzir uma saída que resolve o problema, ou seja, que satisfaz os requisitos definidos para aquela entrada, então você vai dizer que o algoritmo é correto, tá? Então, como é que você, agora, em geral, você mostra o algoritmo, ó, seu algoritmo meu algoritmo de ordenação por inserção é esse aqui, escreve ele como pseudocódigo como a gente fez. E você precisa justificar porque aquele algoritmo é correto, tá? Então, como é que você faz isso? Você faz isso usando invariantes de loop, tá? Então, vamos discutir isso a seguir. O que é um invariante de loop? Invariante de loop é uma propriedade que se mantém ao longo das iterações de um loop, tá? Então você afirma alguma coisa, você dá alguma condição, tá? E aí você tem que verificar que essa condição é verdadeira antes e depois de cada iteração dentro do loop, tá? Ou seja, você afirma alguma coisa que vai se manter ali ao longo do loop e no final você vai garantir que, digamos assim, aquela afirmação é válida para todas as iterações de loop. Vamos discutir isso agora vamos discutir como é que se aplica essa noção de invariante de loop no insection sort, tá? O invariante de loop no insection sort é o seguinte: no início de cada iteração do loop, tá? No loop maior, aquele primeiro loop do for, né? O loop indexado por J, né? Essa sublista aqui, A1, AJ,
A1, A2, AJ-1, ele consiste nos elementos iniciais que estavam nessa sublista em ordem crescente, tá? Ou seja, vou voltar para, acho que vale a pena voltar alguns slides e discutir isso nessa situação. O que é que eu estou falando? Estou falando o seguinte, olha, em cada iteração do meu loop, quando eu pego esses dois termos aqui, eles são eles são a mesma coisa desses dois termos, tá? Esses dois, os termos 9 e 3, eles não se alteraram. Vou botar esse vermelho. Então, os termos 9 e 3 não se alteraram. Na primeira iteração, os termos 9 e 3 não se alteraram, mas eles ficaram em ordem crescente, tá? Na próxima iteração, os três primeiros termos também não se alteraram, 9, 3, 5, mas agora estão em ordem crescente na segunda iteração, tá? Na terceira iteração, os quatro primeiros termos não se alteraram, mas estão em ordem crescente, e assim por diante, tá? Então isso é o que significa aí, no caso, esse é o invariante de loop desse algoritmo de ordenação por inserção, tá? Cada etapa desse for externo, esse for aqui, ordena um pedaço de tamanho J-1 da minha lista. Ok, volta lá. Então, em geral, para você provar a corretude de um algoritmo, você precisa provar que o algoritmo inicia, ou seja, que ele é verdadeiro antes da primeira iteração do loop. Por exemplo, no caso do insection sort, o algoritmo, o invariante é verdadeiro antes da primeira iteração, porque eu posso considerar o primeiro elemento da minha lista, tá? O primeiro elemento da minha lista, ele já está ordenado, porque é um elemento só, está em ordem, tá? Então, quando eu começo a minha lista, sei lá, 9, eu considero minha lista 9, 3, 5, eu acho que era 2, né? Quando eu considero esse pedaço, essa primeira sublista de um elemento só, o 9 já está em ordem, tá? Aí eu começo meu loop, aí eu vou considerar os dois elementos, né? J igual a 2, tem os dois elementos, e o resultado vai ser a lista 3, 9, 5, 2, cujos dois primeiros elementos estão em ordem, conforme eu expliquei. Então essa etapa aqui, segunda etapa, é a etapa de manutenção. Se a minha condição é verdadeira antes de uma iteração do loop, ela permanece verdadeira antes da próxima iteração, tá? Ou após daquela iteração que você está fazendo. E finalmente, terminação. Quando o loop termina, você tem a propriedade que você está buscando para mostrar que o algoritmo está correto, tá? Nesse caso, quando o loop termina, o meu invariante de loop significa que todos os termos da minha sequência vão estar ordenados. Tá aqui outro exemplo de ordenação por inserção. Eu começo com essa sequência. A primeira etapa do loop troca o 9 por 3. Segunda etapa analisa o 5 e vai trocar o 9 por 5. Terceira etapa começa com 10, analisa o 9 e não faz nada. Aí eu passo para o 4, troco o 4 com 10, com 9 com 5 e assim por diante, tá? Outro exemplo. Começo com a sequência 3, 5, 2, 7, 9, 4. Então, a primeira checagem é com o 5, mas o 5 já é maior que o 3, então não faço nenhuma troca. Segunda checagem é o 2. O 2 é maior que o 5, troco de lugar com o 5. 2 é maior que o 3, troco de lugar com o 3. Então fico com essa sequência 2, 3, 5 e assim por diante, tá? Pergunta:
Qual a lista com números 1, 2, 3, 4, 5, 6 que dá mais trabalho para reordenar? Tá? Então, eu considero o conjunto de números de 1 até 6. Eu tenho 6 fatorial listas. Então, temos 6 fatorial listas diferentes. Então, qual é aqui dá mais trabalho, no sentido que eu preciso fazer mais operações para reordenar? Colocar em ordem crescente. Para o vídeo, pensa um pouco sobre o assunto. Se você parou e pensou, talvez você tenha chutado que é a lista 6, 5, 4, 3, 2, 1. E você tem toda a razão. Essa é a que dá mais trabalho para reordenar. Note que nesse caso eu vou precisar fazer quantas operações? Ó, vamos analisar aqui. Vou precisar trocar o 5 com o 6, uma operação. Vou precisar trocar o 4 com o 5 e os 4 com o 6, duas operações. Precisa trocar o 3 com o 4, com o 5, com o 6, 3. Precisa trocar o 2 com todos os anteriores, 4 operações. E o 1 com todos, 5 operações. Então eu preciso de 5 vezes 6 sobre 2 operações. Tá? Note que o tempo de execução de um algoritmo, ele depende muito da entrada, tá? Primeiro definir o que é o tempo de execução. O tempo de execução aqui não se refere necessariamente aos segundos que eu vou gasto para executar o algoritmo, não. Esse tempo de execução a gente vai contar, conforme eu já discuti na aula anterior, a gente foi discutindo isso, a gente vai contar como, né, vai ser indicado como o número de operações básicas que a gente precisa para executar o algoritmo. Na execução do algoritmo, tá? E a gente vai assumir que todas as operações básicas têm o mesmo custo computacional, ou seja, todas as operações básicas são executadas no mesmo tempo, tá? Então, voltando, o tempo de execução depende da entrada do algoritmo. Se a sequência já está ordenada, é bem mais fácil de você ordená-la, porque você só vai fazer algumas comparações. Por exemplo, voltando nesse conjunto, se eu pegar a lista 1, 2, 3, 4, 5 e 6, quantas operações eu preciso? Qual o tempo de execução desse algoritmo? Nesse caso, o tempo de execução dele vai ser eu comparo 2 com 1, descubro que 2 é maior, então tem uma comparação, comparo 3 com 1, mais uma, 4 com... comparo 3 com 2, mais uma, comparo 4 com 3, mais uma, comparo 5 com o 4 e o 6 com 5. Então aqui eu gasto 5 ordenações, tá? Em geral, para uma lista de tamanho N, que já está ordenada, eu vou gastar n-1 operações, usando o algoritmo de insertion sort. Muito bem. Então vamos discutir aí como é que a gente pode falar um pouco, discutir como é que a gente pode aprofundar a discussão do tempo de execução. Então uma coisa bastante comum é parametrizar o tempo de execução pelo tamanho da entrada, tá? Às vezes o tamanho da entrada não é muito claro, né? Por exemplo, qual é o tamanho da entrada de uma matriz? Tem dois números envolvidos, né? Ou qual é o tamanho de entrada de um grafo? Será o número de arestas? Será o número de vértices? Será o par vértices arestas? Enfim.
O tamanho da entrada precisa fazer sentido, você precisa definir o que é isso, tá? Então muitas vezes a gente vai falar de tempo de execução dependendo de uma entrada natural, por exemplo, porque eu estou tratando de listas ou pilhas, enfim, tá? Se eu estiver falando de grafos, talvez eu tenha que falar da soma das arestas mais vértices ou algo assim, tá? Então a gente está buscando frequentemente limites superiores para o tempo de execução, porque a gente quer sempre uma garantia, tá? Então na verdade a gente não está discutindo o melhor caso do tempo de execução, nem o caso médio, a gente está discutindo o pior caso, muitas vezes, tá? Então pergunta para vocês, qual o limite superior do tempo de execução para uma lista com os números 1, 2, 3, 4, 5, 6? A gente já viu isso. Volta lá no vídeo agora, dá uma pausa e volta o vídeo e garanto que você entendeu que o limite superior do tempo de execução do algoritmo de section sort para uma lista que é produzida com esses números é 5 vezes 6 sobre 2, tá? Então, outros casos possíveis, outras situações possíveis. Você pode estar interessado talvez no pior caso, como eu já falei, ou seja, a entrada que dá o tempo máximo do algoritmo. Talvez você esteja interessado no melhor caso, por algum motivo você está tratando com um problema que quer analisar o melhor caso, ou seja, qual é a entrada que dá a saída mais rápida em termos de número de operações, ou você pode estar trabalhando com o caso médio, né? O que é o caso médio? É o tempo esperado do algoritmo, considerando todas as entradas de tamanho n, tá? Então, é necessário nesse caso você ter algum tipo de estatística das entradas, tá? Por exemplo, no caso anterior, que a gente está falando de listas geradas com o conjunto 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nesse caso, eu tenho 6 fatorial listas, ou seja, aproximadamente 720 listas, né? E eu preciso decidir como é que essas listas vão alimentar o algoritmo. Todas vão aparecer com a mesma chance, tá? Ou eu vou privilegiar alguma lista que está mais ordenada, enfim. E as respostas do tempo médio, caso médio, dependem dessa distribuição de probabilidade que você precisa assumir a priori, tá? Então, pergunta: qual o tempo de pior caso da ordenação por inserção? Bom, claro que quando fala tempo mesmo, depende da velocidade do nosso computador, tá? E a gente pode querer comparar esse algoritmo, dois algoritmos na mesma máquina, tá? Ou em máquinas diferentes. Então, quando a gente compara algoritmos na mesma máquina, ou em máquinas diferentes, a gente pode ter vários problemas ligados à arquitetura das máquinas. Por exemplo, elas podem performar uma operação de soma em 2 tempos diferentes. Para evitar isso, a gente vai falar sempre de número de operações, independente da máquina, tá? Isso simplifica a nossa análise. E essa análise, quando eu faço o número o tamanho da minha entrada ir para infinito, é a chamada análise assintótica, tá? Que é o que a gente vai discutir logo em seguida. Então vamos agora definir uma notação matemática usada para análise assintótica de algoritmos, que é a notação θ, tá? Então eu defino o conjunto θ de Gn, tá? Isso é um conjunto θ de Gn da seguinte forma: uma função fn está no conjunto θ de Gn se existirem constantes, né? Se existirem
constante C1, C2, tal que o F é imprensado pela constante C1, Gn, e é imprensado por cima pela constante C2, Gn, tá? Ou seja, se eu considerar um gráfico C1, Gn, digamos, e um outro gráfico C2, Gn, a minha função f tem que estar aqui entre as duas. Deixa eu fazer isso de cor vermelha. Ops. Agora vai. Agora vai. Note que nesse caso a função fica imprensada, digamos assim, ela fica limitada por cima e por baixo por múltiplos da função Gn, tá? Deixa eu corrigir isso aqui, que é Gn. Muito bem. Vamos discutir isso em alguns casos, né? Por exemplo, suponha que você tem um algoritmo que tem custo computacional θ de n ao quadrado, tá? Então, para simplificar, vamos pegar o próprio n ao quadrado. O que é que significa isso? Significa que se n é grande, mesmo que tenha uma constante aqui 10, por exemplo, e aqui tem a constante, e você tem outro algoritmo agora que tem custo n ao cubo, tá? Então, eventualmente você pode ter uma constante aqui 2n ao cubo, tá? Então, eventualmente, para valores pequenos de n, pode ocorrer de 10n ao quadrado ser maior que n ao cubo para valores pequenos. E de fato isso ocorre quando eu pego, por exemplo, n igual a 1, 10 é maior que 2, né? Mas 10n ao quadrado sempre é menor que 2n ao cubo se n é maior que um certo n0. A partir de um certo valor, 10n ao quadrado é menor que 2n ao cubo, tá? Então, qual é a mensagem disso? A mensagem é a seguinte: primeiro, você não deve ignorar algoritmos historicamente mais lentos, porque pode ser que eles sejam interessantes em casos pequenos, tá? Mas quando seus dados começam a ficar muito grandes, é necessário que você analise qual é a ordem qual é o custo computacional do seu algoritmo, se ele é θ de n ao quadrado, se ele é θ de n ao cubo, enfim, qual a categoria que ele se enquadra aí usando essa notação θ, tá? Então vamos lá, vamos discutir, decidir se Fn pertence a θ de Gn, né? Então primeiro vamos adotar essa convenção de que quando a gente escrever Fn igual a θ de Gn, isso na verdade significa Fn pertence a θ de Gn. Por exemplo, aqui na primeira linha, 15 é θ de 1, né? Por quê? Pois a partir de um certo, eu posso arrumar a constante C1, C2, tal que C1 vezes 1 é menor ou igual que 15, menor ou igual que C2 vezes 1, tá? Por exemplo, pega C2 igual a 30, né, e C1 igual ao próprio 1, que vamos provar que 3n mais 2 é θ de n, tá? Vamos lá. Então, quero provar que 3n mais 2 é θ de n, ou seja, pertence ao conjunto θ de n. Como é que eu faço isso? Eu tenho que arrumar C1 e C2, tal que C1 vezes n é menor ou igual que 3n mais 2, que é menor ou igual que C2 vezes n, para todo n a partir de um certo n0. Então, eu tenho que arrumar C1, C2 e n0, tá? Bom, C1 é simples de arrumar, eu vou tomar C1 igual a 1,
porque n é menor ou igual que 3n mais 2 por qualquer n maior ou igual que 1. Tudo bem. E eu vou tomar, induzido pela expressão 3n mais 2, eu vou tomar C2 igual a 4, tá? Eu espero que para n suficientemente grande, 4n seja maior que 3n mais 2. Então, C1 igual a 1, claro, me dá que n é menor ou igual que 3n mais 2. Tudo bem. Tá? C1 vezes n é menor ou igual que 3n mais 2. Tá? C2 igual a 4, preciso provar agora que 3n mais 2 é menor ou igual que C2 vezes n, que é 4n. Para todo n suficientemente grande. N maior ou igual que um certo valor aqui que eu vou preencher. Ora, essa desigualdade aqui é a mesma coisa que 4n menos 3n mais menos 2 maior ou igual que 0. Isso é a mesma coisa que n menos 2 maior ou igual que 0. Então, se n menos 2, se n é maior ou igual que 2, então vale isso, portanto vale isso, tá? Então se eu tomar n maior que 3, por exemplo, maior que 2, certeza que isso vai valer, tudo bem? Então tá aprovado com esse tipo de argumento que 3n mais 2 é θ de n, tá? Note que isso significa resolver basicamente duas inequações, né? Essa primeira inequação e essa segunda inequação. Espero que tenha ficado claro. Vamos fazer mais um exemplo para deixar isso bem claro, tá? Vamos voltar e provar que 2n ao quadrado mais 4n mais 1 é θ de n ao quadrado, tá? Então, vamos provar aqui. 2n ao quadrado mais 4n mais 1 é igual a θ de n ao quadrado. Tá? Será que é? Vamos lá. Ora, veja. Provar isso significa arrumar C1 e C2, tal que C1 n ao quadrado é menor ou igual que 2n ao quadrado, mais 4n mais 1, para n suficientemente grande, e arrumar o C2, tal que 2n ao quadrado mais 4n mais 1 é menor ou igual que C2 n ao quadrado. Tá? Tem que arrumar C1 e C2 desde que n seja suficientemente grande. O n0 também tem que arrumar, tá? Ora, vou tomar, agora eu escolho C1 e C2 e eu escolho n0. Então vou tomar C1 como sendo, por exemplo, 1, tá? C1 igual a 1. Então eu quero resolver na equação n ao quadrado menor ou igual que 2n ao quadrado mais 4n mais 1. Quando é que isso é verdade? Passo n ao quadrado para o outro lado, eu vou ter que n ao quadrado, né, subtraindo. Então 2n ao quadrado menos n ao quadrado é n ao quadrado, mais 4n mais 1, quero provar que isso é maior ou igual que 0. Ora, naturalmente isso aqui é maior ou igual que 0, por quê? Porque isso aqui é igual, então isso aqui é igual a n ao quadrado mais 2n mais 2n mais 1. 2n mais 1 mais 2n, tá? Ou seja, é n mais 1 ao quadrado mais 2n, que certamente é um número maior ou igual que 0, porque n é maior ou igual que 0. Então essa primeira parte foi tranquila, basta tomar C1 igual a 1, que eu tenho essa propriedade válida. Agora eu vou pegar C2, novamente induzido pelo termo de maior grau, induzido por esse 2 que aparece aqui, vou pegar C2 igual a 3. E aí eu quero mostrar que para n suficientemente grande, 2n ao quadrado mais 4n, deixa eu jogar isso aqui para cima. Eu quero mostrar que 2n ao quadrado mais 4n mais 1 é menor ou igual que 3n ao quadrado, desde que n seja grande. Faço a mesma coisa, ou seja, 3n ao quadrado menos 2n ao quadrado menos 4n menos 1. Quero provar que isso é maior ou igual que 0. Cancela esse com esse, fica o n ao quadrado menos 4n menos 1. Quero provar que isso é maior ou igual que 0.
Posso dividir, agora eu vou usar a propriedade de limites, tá? Como você já conhece limites, isso aqui é maior ou igual que zero porque o lado esquerdo vai para infinito, quando o n vai para infinito, tá? Que é exatamente o que significa que existe um n0, tal que n maior ou igual que n0, isso aqui é maior que zero. Tá, mas vamos fazer isso com mais detalhes. Veja, n ao quadrado. Como é que eu resolvo essa equação? Eu encontro os zeros dela, tá? Eu tenho que para isso aqui ser zero. Isso é uma parábola, né? Isso é uma parábola. Discriminante dela, o delta, é igual a 16 menos com menos mais 4, ou seja, é 20, tá? Então isso é uma parábola que tem concavidade para cima, tem duas raízes. Discriminante é 20. Eu não sei como é que são as raízes, tá? Deixa eu tirar esse eixo, porque eu não sei se as raízes são positivas, todas positivas, todas negativas ainda, porque eu não calculei elas. Só sei que ele tem duas raízes, tá? Não sei onde é que está o zero aqui nesse eixo. Tudo bem. Mas eu sei que as raízes são 4 menos b, né? 4 mais ou menos raiz de 20 dividido por 2, tá? Então de fato tem uma raiz negativa, porque a raiz de 20 é maior que 4, e tem uma raiz positiva que é um pouco maior que 4, tá? Então eu tenho uma raiz positiva que é menor que 5, maior que 4, então eu tenho duas raízes aqui, uma é aproximadamente 4, outra é aproximadamente, sei lá, menos 1 por aí, uma coisa ainda menor que menos 1/2, sei lá, um pouquinho menor que 0, tá? Então se eu pegar n igual a 5 ou 6, pronto, n maior ou igual que 6, o valor da minha função já é positivo, tá? Então basta isso. Então para n maior ou igual que 6, n maior ou igual que 6, que é o meu n0, isso aqui vale com C2 igual a 3, tá? Ok, vamos agora discutir tipos de análise assintótica, tá? Tipos de análise de algoritmos, tá? Basicamente a gente já falou do que é o pior caso, o caso onde o algoritmo demora mais para ser executado. Quero falar agora do caso médio, tá? Do algoritmo de ordenação por inserção, tá? E o melhor caso, que é o caso onde a sequência já está ordenada, tá? Então no pior caso, o meu algoritmo demora 1 mais 2 mais 3 mais n menos 1, que é θ de n ao quadrado, prove isso. No melhor caso, o meu algoritmo demora 1 mais 1 mais 1 mais 1 n vezes, que é θ de n, melhor caso. E eu quero provar que no caso médio, ou seja, quando eu pego todas as entradas do meu algoritmo e calculo o tempo de execução dele e tomo a média, né? No caso médio, o meu tempo de execução também é θ de n ao quadrado, tá? Vou provar isso. Isso vai significar que o meu algoritmo é bom para n pequeno, mas é ruim para n grande, tá? N ao quadrado não é nada bom para o algoritmo de ordenação. A gente vai ver soluções com custo n log de n na base 2, que é muito melhor. Muito bem, vamos provar que no caso médio, meu algoritmo de permutação de inserção, ele tem custo θ de n ao quadrado, tá? Vamos primeiro explicar um pouco o que significa o caso médio. Isso significa o seguinte, que eu vou pegar todas as entradas com igual chance, ou seja, eu vou pegar todas as permutações possíveis de uma sequência de 1 até n para simplificar, e vou considerar que todas têm a mesma chance, tá? E aí, né, pego os n elementos. Para simplificar, eu posso pegar os elementos, sei lá, 1, 2 até n,
Eu sei que há n fatorial permutações desses elementos. Para cada permutação, considere o número de inversões, que é onde o primeiro elemento é maior que o segundo. Deixa eu explicar isso em outro slide aqui. Tá, vou explicar aqui isso com mais detalhes. Então, considere, digamos, por simplicidade, o conjunto dos números 1, 2, 3 até n. Isso não faz muita diferença se você está lidando com os números de 1 até n ou se está lidando com outro conjunto de números. O que acontece? A gente sabe que nós temos n fatorial ordenamentos desse conjunto, né? Então tem n fatorial listas ordenadas de elementos desse conjunto, tá ótimo. O que é que eu gostaria de saber? Eu gostaria de saber o custo, vamos chamar essas listas de A1, A2 até AN fatorial. E eu queria saber o custo de cada lista dessa, custo de uma lista AI, quando eu rodo o algoritmo de ordenamento, de ordenação por inserção. Bom, para saber isso, eu preciso olhar para o algoritmo e identificar quantas comparações eu vou efetuar ao longo da execução do algoritmo, tá? Eu começo com a lista específica e eu saio executando comparações. Quantas comparações eu executo? Essa é a pergunta. Se você parar para pensar um pouco, você vai chegar à conclusão que, digamos que eu acho que é melhor dar um exemplo. Eu começo, por exemplo, com a lista, sei lá, vamos pegar n igual a 4, tá? E vamos começar com a lista 4, 2, 1, 3, tá? Então, quantas comparações eu preciso executar? Eu começo com o 2, comparo com o 4, fiz uma comparação, tá? E troco eles de lugar, tudo bem. Agora eu passo para o 1, eu comparo com o 2, tá? Troco eles de lugar. Bom, aliás, quando eu troco eles de lugar, eu fico com a lista 4, 2, 1. Perfeito. Agora eu passo para o 1, 3. Passo para o 1, comparo com o 4, troco de lugar. Comparo com o 2, troco de lugar. Fico com a lista 1, 2, 4, 3. Agora eu vou para o 3. Comparo com o 4, troco de lugar. E aí eu paro, porque o 3 já é maior que o 2. Então fico com a lista 1, 2, 4. Aliás, 3, 4. Note que eu fiz exatamente 4 comparações, tá? Eu fiz uma comparação para cada par AB, tal que o primeiro elemento é maior que o segundo, tá? Uma para esse par 4, 2, outra para o par 4, 1, outra para o par 2, 1, outra para o par 4, 3, tá? Então a gente define uma inversão é um par AB com A maior que B, tá? Par ordenado AB com A maior que B. Então, se eu perguntar para você quantas inversões existem no ordenamento 4, 2, 1, 3, você responde tem 4 inversões. Tem a inversão 4, 2, a inversão 4, 1, 2, 1 e 4, 3. São exatamente 4 inversões. E para cada inversão você tem uma execução do algoritmo, tem um custo 1 na execução do algoritmo de ordenamento por inserção, tá? Então, essa coisa é importante, ou seja, o custo do ordenamento por inserção com a entrada A é igual ao número de inversões de A, tá? Isso é importante para a gente, porque agora basta a gente calcular o número de inversões de A. Como é que a gente faz isso? A gente define funções, digamos assim, IJ, tá? X e J, que calculam o número, calcula se uma dada inversão, se na posição IJ eu tenho uma inversão ou não, tá? Então, essas funções, elas atuam no conjunto das
listas ordenadas, vou chamar assim, listas ordenadas, com n elementos, tá? Melhor, tem um nome para isso, que é SN, listas ordenadas com n elementos, e assume dois valores. Eu vou assumir o valor 0 ou o valor 1, tá? Definido da seguinte forma: eu pego a lista A e eu defino x e j em A. Isso aqui é igual a 0 se I é menor que J, e é igual a 1 se I é maior que J, tá? Perfeito. Aí a pergunta que eu faço é: se eu pego listas ordenadas todas com a mesma probabilidade de aparecer, qual é a probabilidade de x e j ser igual a 1? Para um pouco e pensa, e você chega à conclusão que a probabilidade é 1/2. Por quê? Porque exatamente para metade das listas, você tem que o elemento AI, aliás, eu escrevi isso errado, isso aqui é AI maior que J, AI maior que AJ, né? E aqui é AI 0 ao contrário. AI é menor que AJ, não tem inversão, e aqui é 1 se AI é maior que AJ, tá? Então, novamente, qual a probabilidade de x e j ser igual a 1? É igual a 1/2. Por quê? Porque para metade das listas, o elemento AI vai ser menor que AJ, e na outra metade o elemento AI vai ser maior que AJ. Para cada lista que você tem o primeiro elemento maior que o segundo, você tem também uma lista que é obtida fazendo uma troca dos dois. Aí o primeiro vai ser menor que o segundo, tá? Muito bem. Isso acaba o nosso problema, porque o custo computacional do algoritmo A é exatamente a soma sobre todos os IJs dessas funções x e j, tá? Onde eu estou somando sobre variando de 1 até n e j variando de 1 até n, uma soma de i diferente de j. Tá? Ora, então como o custo de A, como o custo de cada P e J, né? Como a probabilidade de cada IJ ser igual a 1 é igual a 1/2, tá? Eu vou ter aqui 1/2 vezes o número de pares que eu consigo formar de IJ, né? Pares ordenados de IJ, que é n menos 1 dividido por 2, tá? Que é θ de n ao quadrado. Isso acaba a prova de que custo médio é θ de n ao quadrado. Então isso encerra a aula de hoje. Espero que você tenha gostado da aula. Na próxima aula a gente vai discutir estratégias para desenhar algoritmos, design de algoritmos, tá ok? Até lá!